Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Flório, autor da disciplina Pensamentos Sociológicos e Filosóficos da Educação. Irei acompanhá-los no desenvolvimento dessa disciplina. Nessa unidade, o foco é a sociologia contemporânea da educação, empreendida e desenvolvida por Pierre Bourdieu e pelo outro francês sociólogo Edgar Morin. A ideia é que a gente possa, nessa unidade, debater a realidade escolar agora sobre o foco do século XX. E, nesse sentido, discutirmos o fenômeno educacional por meio dessa perspectiva cultural e simbólica que são elaboradas por esses sociólogos. O objetivo dessa unidade é estudar o pensamento desses sociólogos e relacioná-los com o processo de educação, com a ideia de família e reprodução das desigualdades sociais, que, na visão do Pierre Bourdieu, são desenvolvidas através de um processo de desigualdade social. Já a concepção de Edgar Morin é relacionar escola, diversidade e religação dos saberes, já que ele é contra a ideia de hiperespecialização. No caso específico do Pierre Bourdieu, trabalha essa noção de que o indivíduo ele possui um capital cultural, que é uma moeda de troca simbólica. O exemplo é, por exemplo, se você não tem o domínio do padrão culto da língua portuguesa, esse domínio faz com que você não seja inserido na sociedade e no processo escolar. Então ele acredita que o capital cultural é contabilizado na educação e desse modo o indivíduo pode ser inserido ou não no sistema através do processo educacional e por meio da herança familiar, que lhe dá uma bagagem cultural para esse processo. Desse modo, o indivíduo se distingue dos outros e acaba sendo a escola o lugar de uma seleção que pratica essa violência simbólica. Essa é a visão do Pierre Bourdieu, onde a gente não percebe a ideia de mobilidade social, percebe-se só a ideia da herança cultural do indivíduo ser valorizada pela escola. Também é importante entender que nessa visão é priorizada a elite dominante, por um tipo de recrutamento seletivo que a escola e os professores nessa concepção ajudam a desenvolver, fazendo com que as camadas dominadas fiquem marginalizadas no sistema. Então Bourdieu postula que o capital cultural transmitido pela família, ele contribui para o fracasso no sistema de ensino. Quer dizer, aquele indivíduo que não traz essa bagagem cultural que é priorizada pela elite, é descartado do sistema social. É importante também que a gente conceba que a unidade também trabalha a noção do Edgar Morin, né? Já que o Edgar Morin trabalha a noção de que é importante fazer um vínculo entre os saberes diversos e a escola, na medida em que é preciso entender que a história, a matemática, a física estão linkadas uma com a outra e que, nesse sentido, preciso que a fragmentação ocorra. Ou seja, o que ocorre é necessário que ocorra exatamente o processo de interligação entre os saberes. Desse modo, o ensino favorece uma concepção em que o aluno ele tenha contato com o aprendizado, que lhe dê acesso a uma discussão complexa e não uma situação de reflexão simplista do processo educativo. É importante entender também que esse tipo de concepção faz com que a gente consiga entender os mecanismos desse sistema social em que vivemos, de incertezas desse começo do mundo do século XIX. Então, cada vez mais é preciso ter uma percepção total do processo de ensino para que entendamos como ocorre no processo de globalização, as relações e aquilo que é necessário para que o aluno aprenda. Morin formulou, portanto, princípios chamados de 7 saberes para a educação no século XXI, que ajudam o professor na sala de aula a propor uma verdadeira reforma no ensino, para que crianças e adolescentes percebam como os saberes estão interligados e, desse modo, eles possam atuar mais diretamente no processo de transformação e entender a diversidade social. Fiquem atentos também às datas para as entregas das atividades e realização da prova. Desejo a todos um excelente estudo e que a matéria possa agregar como as outras unidades. Em caso de alguma dúvida, não hesite em me procurar. No fórum, fale com o professor, que terei um imenso prazer em ajudá-los. Até breve.